Boa tarde, boa noite, depende do lugar onde você está. Nós estamos aqui para mais uma prosa franca. Uma prosa franca onde é realizada todas as terças-feiras às 18 horas do horário de Mato Grosso. Então, hoje nós temos mais um tema relevante, um tema sobre mobilidade urbana. Mas antes vamos falar aqui dos meus livros. Temos aqui o livro Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora, na sua terceira edição. Temos aqui o Felipe Jimenez, boa noite, já entrou, Marivaldo, boa noite, Esther, sejam todos bem-vindos para a nossa live. Temos ainda o livro Como Falar em Público com Eficiência, sobre técnicas de oratória. Temos o livro A Arte de Ser Feliz, pratique diariamente bons hábitos. E o livro Singularidade, Deus te ama de forma especial. Bom, o tema hoje é sobre mobilidade urbana, especificamente da cidade de Cuiabá. Estou aguardando aqui o contato com o professor Dr. Franks Março, para que nós possamos iniciar a nossa live. Então, Esther, tá ok, Marivaldo, para mais essa live. E já deixa aí sua pergunta, seu comentário sobre mobilidade urbana de Cuiabá, qual a importância dela, o que devemos fazer para melhorar o nosso trânsito. Conforme vai abrindo os créditos, consequentemente todo mundo vai comprando um carrinho. E isso acaba gerando um transtorno da mobilidade para a cidade. Bom, estou aguardando aqui o professor Franks, mas parece que ele me avisou. Eu vou entrar em contato novamente com ele. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho eu já retorno com a nossa live, já com o professor Franks, para a gente debater esse tema muito importante, um tema muito relevante, que é sobre mobilidade urbana. Então segura aí um pouquinho, daqui uns 10 minutos no máximo, eu volto para a gente iniciar a nossa live efetivamente com o tema mobilidade urbana. Aí entrou aqui o professor Frank, então não vai nem precisar sair. Já vamos convidar ele, seja bem-vindo, Edilene, Douglas, Marivaldo, Esther e o Felipe. Olá, tudo Boa bem? noite. Boa noite, professor Franks. Consegui chegar em casa aqui na marra, correndo, né, na rua, certo? Mas vamos lá, estou enfrentando a mobilidade, falta de mobilidade da cidade. E aí, desculpa a correria aí, estamos aqui para mais uma live, né, rapidinho, para nós trocarmos uma ideia sobre esse tema tão importante que é a mobilidade urbana e, claro, né, as suas consequências nas nossas vidas, né? Então, Ok, pessoal. Então, obrigado, professor Frank, por estar presente a mais uma prosa franca. Então, eu quero lembrar a todos que deixe aqui a sua pergunta, o seu comentário, aproveite, aperte aqui o aviãozinho, convide seus amigos, seus familiares para participar conosco dessa prosa franca com o tema mobilidade urbana. Professor Franks, qual é a importância da mobilidade urbana para a cidade de Cuiabá? bem, vamos lá. Então, o que é mobilidade, né? Mobilidade é o processo de deslocamento de pessoas de um lugar para outro. E as pessoas precisam se deslocar de um lugar para outro na cidade. Houve a expansão urbana, eles cresceram, o núcleo urbano, que era um tamanho X, ele se multiplicou em termos de tamanho, e por conta disso foram abertos espaços cada vez mais longínquos do centro urbano. Vou dar um exemplo prático de Cuiabá para a gente tentar aí simplificar o que nós queremos dizer para vocês. Cuiabá, até 1980, ela parava ali na região da Avenida CPA, próximo ali ao Araés, né? Ali o comecinho da CPA, ali terminava Cuiabá. Cuiabá terminava ali na UFMT, Nonobé, que já era quase fora da área urbana, né? Pascoal Ramos, o presídio Pascoal Ramos, né? Ele era fora da área urbana, então, só para você ter uma noção onde que é, né? E rapidamente Cuiabá cresceu, expandiu-se, né? Expandiu-se,
E essa expansão levou a cidade para lugares cada vez mais longínquos. E assim, e agora na caminhada minha aí, estamos caminhando aí rumo ao pleito municipal para vereador, e assim, você acaba conhecendo cada espaço cada vez mais longe do centro urbano. Nós temos hoje espaços da cidade que estão 18, 20 quilômetros, 25 quilômetros do centro urbano. Isso faz com que uma massa de pessoas, né, ela vá para as áreas periféricas. Então, a cidade de Cuiabá ela foi espraiada. Espraiada é espalhada. Espalhar é o quê? É jogar para distantes, né, para áreas distantes do centro. Com isso, as pessoas precisam fazer o deslocamento periferia-centro, centro-periferia, periferia-centro, ou seja, deslocar-se. Esse deslocamento, ele é o que chamamos de mobilidade urbana. Só que aí temos alguns gargalos, não é só Cuiabá, é um problema sério em termos de Brasil. Por quê? Explico. Não só Cuiabá, como o Brasil como um todo, foi priorizado o transporte rodoviário. Se você buscar na história do transporte brasileiro, você vai ver que o Brasil, no passado, já priorizou ferrovias. Agora não, agora o transporte prioritário é rodoviário. Esse modal rodoviário é um modal altamente poluente, é um modal altamente, né, concentrador financeiramente, né, e um modal altamente individualista. Por que eu digo que é individualista? Porque priorizou o transporte rodoviário e não é transporte de massa, é transporte individual, ou seja, carros, motos. Então, carros e motos acabaram dominando aí o espaço público urbano. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, ocorre que nas cidades nós deveríamos ter prioridade, né, no transporte ferroviário, no transporte hidroviário, marítimo. Ah, mas hidroviária é possível em Cuiabá? Claro que é possível em Cuiabá. Ou era possível em Cuiabá. Nós tínhamos navios chegando até a Ponte do Porto, em Cuiabá, nos anos 80. Então, poderia muito bem ligar o Cochipó ao Porto via transporte de cabotagem, transporte hidroviário, assim como temos em vários lugares do mundo. Alguém podia falar assim, está viajando, falando uma bobagem aí sem tamanho. Não. Vou dar um exemplo prático do que acontece em alguns lugares, né? O Rio Reno. Rio Reno é o rio onde tem um volume de comércio mais intensificado no mundo. Ele liga, sai da Alemanha, passa a Holanda, né? Vai até o porto de Roterdã, na Holanda. Mas eu quero destacar que lá na Holanda, o transporte dominante na Holanda, na Bélgica, certo? É o transporte hidroviário. É por hidrovias. Por quê? Porque é um modal de transporte muito barato. Aí você poderia imaginar, não, mas o Rio Reno é um rio gigante, né? Nada, é impressão sua. O Rio Reno, em termos de largura, ele é mais estreito, inclusive, que o Rio Cuiabá, aqui na Ponta do Porto. Então, é um rio estreito. E esse rio, mesmo sendo estreito, o transporte ele é intenso de pessoas. Nós poderíamos ligar as áreas da Copa Mil, certo? Cidade Verde, ligarmos até o Porto, até o Cochipó, via transporte hidroviário. É uma alternativa viável, economicamente viável, ambientalmente viável. Alguém poderia reclamar, mas espera aí, vai poluir os rios, negativo. Para que o rio torne-se navegável, é necessário um processo de despoluição do rio, de contenção de margem do rio, preservação dos mananciais hídricos. Resultado, o modal hidroviário é perfeitamente viável dentro do perímetro urbano da cidade. Por quê? Porque o rio Cuiabá ele corta, ele é um cinturão, né, que circunda Cuiabá. E liga Cuiabá, claro, a Várzea Grande é Cuiabá. Nós poderíamos integrar facilmente, né, ali atrás do Capitão, Jaime Campos, na Alameda, até as outras áreas da cidade. Então, por exemplo, você vai lá da Passagem da Conceição, vai lá para o Cristo Rei, poderia ir por um transporte hidroviário. Então, isto é possível. Para quê? Nós teremos menos carros, menos ônibus na área urbana. Resultado, menos poluição atmosférica, menos congestionamento. Porque hoje, por exemplo, cheguei atrasado, mas cheguei atrasado porque estava, certo, saindo pela parte central de Cuiabá e o trânsito já está travando novamente, mesmo com a pandemia. Você vai encontrar ali
nos pontos de ônibus, aquela lotação quase que máxima, aí mais ônibus, mais carros nas ruas, mais engarrafamento, né? Mais motocicleta, ou seja, a cidade começa a perder velocidade. Aí você poderia falar, mas isso aí tem a ver com a economia? Tudo a ver com a economia. Por quê? Porque quanto mais tempo você perde no trânsito, menos recurso você tem. Então, é uma perda gigantesca financeira quando eu fico parado no trânsito. Ah, mas eu parei só 10 minutos, não deu nada para mim, não. Pode ser que para você não perdeu, não deu nada, mas para outros fazendo negócio, perde-se muito em termos de deslocamentos longínquos. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar a cidade com um modal de transporte que não obrigatoriamente seja rodoviário, primeira coisa. E segunda coisa, que seja um transporte de massa e não transporte individual. Então, se for transporte rodoviário, que seja de massa. Se for transporte de outros modais, que seja de massa e não transporte individual, que foi o que, infelizmente, posso falar hoje infelizmente, mas 50 anos depois, né, foi prioritário no Brasil. No governo de Juscelino Kubitschek, o plano de metas era isso, trazer grandes fábricas de automóveis para o Brasil. E para isso precisava rasgar o Estado, né, com o Estado do país, né, com as rodovias. E aí priorizou-se esse modelo de transporte que, no frigir dos ovos, né, beneficia um grupo pequeno de pessoas, tem um custo modal muito caro. Você vai em alguns lugares do mundo, transporte de grandes distâncias, você não vê muitos caminhões, você vê sim muita ferrovia, muita hidrovia, certo? Nós já passamos aí, já cortamos a costa leste a oeste dos Estados Unidos, tem ferrovias, levando aquele monte de caminhões, monte de carros, né? Em vez de um caminhão cegonha, coloca nos trilhos e vai embora a um custo de frete mais barato, de um modelo de transporte, certo? Que vai chegar ao destino com um custo menor de frete. E outro problema sério com o transporte o frete é muito caro no Brasil. Tudo é muito caro em Cuiabá e Mato Grosso. Por quê? Porque o frete é caro. Por que o frete é caro? Priorizou o transporte rodoviário. Nós precisamos pensar não só Cuiabá, mas como modelo de Estado, de nação, modais de transporte que facilitem a vida do cidadão, que consigam deslocar as pessoas de um lugar para outro na cidade e também, claro, fora da cidade para outros estados. Então, Cuiabá, assim como as grandes cidades brasileiras, priorizou, certo? Avenidas, rodovias, estrada, avenida, rua, avenida, né? E aí, transporte individual e não transporte de massa. Eu vou dar um exemplo prático também mais. Você pega, por exemplo, linhas de ônibus. É pouco tempo que tem linhas exclusivas, espaços exclusivos no trânsito para ônibus. Deveria ser sempre. Por quê? Porque deveríamos sempre priorizar o transporte de massa. Aí alguém poderia falar, mas e meu carro fica apertado ali na Avenida CPA e o ônibus fica livre, pode ir embora, eu não posso usar? Não. Por que esse pensamento, certo? Ele de não poder usar a faixa de ônibus, ele é um pensamento para forçar você que anda de carro, eu que ando de carro, a falar, opa, não compensa de carro, compensa aí de ônibus, porque o ônibus tem uma linha exclusiva, ele consegue deslocar-se mais rapidamente. Nós temos que pensar transporte para que o transporte seja aí cada vez mais exato em termos de horário e cada vez mais seguro, claro, né? Para que levar um preço módico, um preço barato, acessível para as pessoas. Esse modelo de transporte precisa ser pensado, seja em Cuiabá, seja em Várzea Grande, seja em qualquer aí cidade de grande porte ou de médio porte do país. Tudo bem? Então, esses são problemas ligados aos modais de transporte. Você poderia questionar, mas eu nunca vou deixar de andar do meu carro para andar de ônibus. Engano seu. Porque se você tivesse um transporte, no caso de Cuiabá, climatizado, porque não é luxo, né? Aqui em Cuiabá não é luxo, nessa cidade, andar do transporte climatizado, e exatidão no horário de chegaria ao seu destino com o horário correto, ele passaria no horário certo no ponto de ônibus, você conseguiria calcular e para chegar no destino, ponto final lá, que você quer parar no horário correto, você fatalmente preferiria ir
de ônibus do que ir de carro. Por quê? Porque é mais barato. Andar de carro é caro. Nós andamos de carro, mas carro é caro ter, é caro manter. É um modal de transporte extremamente caro para quem usa, para a sociedade e para o país. Ok. Você que está aí conectado, deixe sua pergunta, deixe seu comentário para a gente dialogar aqui com o professor Frank sobre mobilidade urbana. O Marivaldo está dizendo o seguinte: Cuiabá não foi planejado para o crescimento, aqueles terrenos grandes estão virando prédios e os bairros estão ficando distantes do centro. Perfeita colocação, Marivaldo, é isso mesmo. Cuiabá não houve um planejamento na fundação, certo? Mas nós pensamos, nós agora, adultos, racionais, que temos uma instrução, certo? Didática, nós podemos pensar Cuiabá há 30 anos. Para quê? Para termos modelos para os nossos filhos, para os nossos netos. Falar, mas eu não vou usufruir, não tem problema, seu filho vai usufruir uma cidade melhor. Nós temos que pensar, e acho que acredito que falta esse pensamento dentro da gestão, seja ela estadual ou municipal, né? É pensar a cidade para o cidadão futuro. Não é só para o cidadão presente. Então, está faltando pessoas que pensem a cidade a médio e longo prazo para que tenhamos uma cidade mais adequada. E é bem verdade que os bairros estão cada vez mais longínquos. Por quê? Porque foi se ampliado o perímetro urbano de Cuiabá. O que não era perímetro urbano, certo? Agora foi incorporado ao perímetro urbano. Resultado, proporcionou a especulação imobiliária expandir para as bordas, para as franjas da área urbana. Ok. A Carol está dizendo o seguinte: se o VLT tivesse por aí. O VLT é um modal de transporte, né, discutível, que eu posso lhe adiantar que não vai sair do papel. Seria mais negócio já vender o que sobrou dos vagões lá. Por quê? Tornou-se um negócio antieconômico. Pensou-se muito em VLT. VLT é um modal de transporte moderno, é verdade. Daria segurança para as pessoas deslocarem, só que, infelizmente, não foi executado. E hoje, 10 anos depois, certo, que foi pensado, o VLT ele não vai conseguir atender as demandas urbanas. E tem um problema, o VLT vai ser qual que é a tarifa? Porque a tarifa de 4,10, que é do ônibus, não pode ser do VLT, porque não paga os custos do VLT. VLT é um modal de transporte, tem um custo operacional elevadíssimo. E esse custo precisaria ser subsidiado pelo poder público. Olha o problema. Poder público, ter que construir um modal de transporte, e aí eu vou precisar, aí eu vou abrir a concessão para a privada explorar. Essa empresa, para ela explorar, ela vai ter que ter um subsídio financeiro, aporte financeiro mensal do poder público para ela continuar operando, senão fecha o modal de transporte. Então, e aí tem outro adendo, né? Que as áreas que iam, né? Do aeroporto ao porto de Cuiabá, certo? Bairro do Porto, lá atrás do Acadão ali, dali até o centro até a Avenida CPA ou até o Cochipó, infelizmente, eles não foram pensados, certo? Tudo que são os veios principais da cidade, é verdade, mas esbarrou-se na questão da ocupação humana e urbana da cidade, que não tem espaço suficiente para poder percorrer. Por exemplo, o clássico é a da FEB, que mal cabem 2 carros, e agora tem aquele buraco no meio, e vira e mexe, infelizmente, um carro cai, tem um acidente, outro que já perderam a vida ali. Por quê? Porque cai naqueles gelos, né, chamado gelo baiano, né, aquele meio pejorativo, aqueles grandes muros de contenção de concreto, só acaba batendo, acaba, infelizmente, indo a óbito, causando um acidente grave, ficou um buraco na avenida da FEB sem ter utilização. Então, até aqui em Cuiabá, a mesma coisa. Cuiabá, infelizmente, jogou terra preta e grama, onde estava só o buraco ali da prainha, para esperar o VLT. Se espera até hoje, lá aquela coisa horrível, na Avenida da Prainha. Por quê? Porque não vai conseguir andar. E detalhe, não estou aqui minorando nenhum governador, nem o atual governador Mauro Mendes, no anterior Pedro Táxi, porque até acredito, olhando de longe, que eles tinham uma boa intenção em querer resolver o problema, mas não consegue. Por quê? Porque a conta não fecha. O embrólio financeiro
financeiro é multibilionário, certo? Vai gastar mais, tem um ponto alguma coisa de bilhão para fazer, certo? Já tem um ponto alguma coisa de bilhão devendo, e aí vai ficar um trem que já era caro, com menos de 2 bilhões, agora com quase 4 bilhões, para poder fazer ele operar, vai ficar antieconômico pro resto da vida. Então não compensa fazer o VLT, compensa tentar vender o que sobrou dos vagões lá para alguém queira comprar no mundo, para poder minimizar e pagar esse prejuízo bilionário por falta de um planejamento urbano, por falta de alguém estar na cidade para o futuro. Ok, aproveita aí a parte de coraçãozinho, se você está conectado no nossa live. A Geisiane está dizendo o seguinte, mas então o VLT era para ser nenhuma possibilidade aqui em Cuiabá? Não era para ser, nem é isso, uma possibilidade em Cuiabá? Havia possibilidade do VLT em Cuiabá, certo? O VLT, ele teria que ser, ele foi pensado, eu vou acreditar na boa fé de quem pensou, claro, de ter uma modernização no transporte urbano da cidade. Sim, verdade. Mas nós poderíamos funcionar como BRT. Alguns aqui já foram em Goiânia funciona como BRT. E nem por isso Goiânia ficou menos bonita ou menos feia, como certo? E ficou mais eficiente. Um transporte que é 1/3, o BRT é caro também, mas é 1/3 do valor do VLT e ele atenderia a demanda urbana e humana da cidade. Porque esse VLT ele vai ser, se surgisse, né? Já estou colocando, se surgisse, ele seria o seguinte, ele levaria as áreas centrais até um certo ponto, queriam terminais para levar para os bairros. Porque não tem como levar o VLT para os bairros, só nos veios principais da cidade. Para poder estranhar, a palavra veios, são veios, não é veia não, tá? São os veios, né, urbanos da cidade. Então, desculpa. Então, esse VLT, ele não é um modal adequado para Cuiabá. Cuiabá não tem porte financeiro, não tem porte populacional, nem estrutural para poder suportar um veículo leve sobre trilhos. Seria mais módico, mais barato ter um BRT. Esse sim seria mais viável para a cidade, já estaria pronto, rodando, né? Minimizando os problemas de mobilidade, tanto em Cuiabá, como na Várzea Grande, como em toda a área metropolitana. Ok, aperta o coraçãozinho, dá convite aos amigos e seus familiares, que a nossa live está quase chegando ao fim. O Marival está dizendo o seguinte, temos que ter políticos mais honestos, pois todas as obras são superfaturadas, nem o Coti do Paris terminou, é difícil assim, muito dinheiro público indo para os bolsos alheios, né? Vamos trocar o termo indo para o ralo, né, Marival? Então, realmente, muito recurso nosso, o problema nosso de Mato Grosso, do país, não é a falta de recurso, é saber a operação de forma justa, correta dos recursos. Então, não é só ter o recurso, é ter o recurso e saber aplicá-lo com qualidade. Fala do COT, né, do COT do Paris, que é aquele centro de treinamento do Paris que até hoje não é inaugurado. Tem, inclusive, o Cuiabá Arsenal pretende, né, abraçar o COT do Paris, mas não pode nem ceder porque até hoje não terminaram, está no embrólio judicial. Mesma coisa a Arena Pantanal, que funciona até hoje precariamente, 6 anos depois da Copa, certo? A pista da UFMT, né, mal foi inaugurada lá, certo? Então, o que acontece? Temos problemas sérios, né, em relação aí à questão da estrutura da cidade. Mas pega aí as pega aí os viadutos da cidade, todos eles com... O único que ficou bom ficou despraiado. O único que até hoje não balançou para cair foi despraiado. Trincheiras, pegar aí os demais viadutos, deram problemas estruturais, problemas sérios de engenharia. Então, além de termos pessoas mais honestas no poder, temos que ter qualificadas no poder. É isso que é o detalhe. Por quê? Porque não posso ter pessoas na gestão de uma cidade, de um estado, pessoa que só olha a cidade a cada 4 em 4 anos de eleição. Eu tenho que ter pessoas, gestores, servidores públicos desprendidos que consigam pensar, assim, vamos fazer a cidade de Cuiabá mais 20 para 2040. Vamos criar, certo, projetos para 2030, 2040 da cidade, onde queremos chegar.
para ter, em 2040, uma cidade melhor. Porque em 2000, tínhamos que todo mundo imaginava, olha, eu vou pensar na cidade de Cuiabá 2000, comecei Cuiabá em 2000. Chegou 2000, estamos em 2020, que é 2020, e não se planejou a cidade. O IPDU, certo? Então, de desenvolvimento urbano, né? De planejamento e desenvolvimento urbano. Isso aqui devia ser muito Cuiabá. Pessoas de todos os grandes cérebros de Cuiabá se sentar numa sala para poder pensar diuturnamente a cidade para médio e longo prazo. Aí sim, teríamos modais de transporte mais adequados. Aí sim, teríamos construção de bairros mais adequados para a cidade. É isso que nos para poder alavancarmos como uma cidade mediana, rica em termos de arrecadação e, ao mesmo tempo, pobre em termos de infraestrutura. Ok, eu lembrei de um fato, alguns anos atrás que eu conheci a China, aí pesquisando um pouquinho sobre o país, lá eu vi que tinha um planejamento estratégico para 50 anos. Isso se enxergar a longo prazo. Que é dessa forma, e extrai um pouco essa questão política e entra a questão técnica, para que o negócio funcione. Saiu um gestor, entrou outro a cada 4 anos, que siga ali aquele planejamento estratégico. Mas como não é obrigatório no Brasil, acaba que fica muito flexível para cada gestor entender bem o que lhe convém. Às vezes está dizendo o seguinte, poxa, que absurdo, então fizeram com a nossa cidade, realmente é um absurdo. Pô, né? Ficou um absurdo. Temos em Cuiabá hoje, né? Infelizmente, temos um problema sério estrutural para resolvermos, né? As trincheiras que não têm nem 10 anos estão acabadas já. Você passar na trincheira, pela trincheira quando chove, tem aquele monte de água caindo, certo? Pelo barranco, né? Aqueles veios da água, você vai ficar com medo que conhece a estrutura ali, por medo do negócio romper e, infelizmente, ceder e ceifar a vida de pessoas ali. Então, porque é muito sério, porque não fizeram uma coisa com seriedade. Agora, tivermos aqui, o planejamento da cidade é este, pá, seja o político A, político B, C, D, o E, o F, não interessa, é a mesma dinâmica. A disputa da eleição seria assim, como que cada um vai executar a função. Mas o que deve ser feito, está feito. Hoje não. No Brasil, cada candidato a prefeito, estamos no período eleitoral, né? Cada prefeito, ele faz seu plano de governo, ele faz o seu projeto, quando deveria ter sido errado. Você tem um projeto da cidade, você pensando na cidade, ele é suprapartidário, projeto, e não interessa quem seja o prefeito eleito, vai executar isso, isso e aquilo. E a disputa eleitoral seria o quê? Como que cada um iria fazer. Aí sim teríamos uma cidade planejada, né, para as próximas gerações. É isso que nós precisamos ter na cidade. Então, se puder cada um reflexionar, pensar, trabalhar sobre isso, vai fazer a diferença. Ok. Então, professor Franks, quais seriam as possibilidades ou as alternativas viáveis de modais de transporte para a cidade de Cuiabá? Cuiabá tem um modal de transporte muito usado, que é o transporte rodoviário, né? Nós temos que achar alternativas. E não é moto, porque moto também é um problema, porque moto, ela causa acidentes um atrás do outro, né? Ela é responsável por grande parte dos acidentes traumáticos nos hospitais, são as motos. Mas nós teríamos que pensar em um transporte, por exemplo, que está na moda agora, bicicleta. Bicicleta está na moda agora, todo mundo na pandemia com uma bicicleta para poder pedalar, né? Então aí, e bicicleta é um modal, certo? Bicicleta é um modal excelente para uma cidade como Cuiabá. Sei lá, você está maluco, você não anda de bicicleta, é muito quente, pessoal. Quem trabalha sai cedinho de casa, ele consegue chegar no serviço, trocar de roupa e fazer seu trabalho e voltar. Mas não vai por quê? Porque não tem segurança. Nós precisamos ativar, dinamizar, proteger quem está se predispondo a andar de bicicleta. Hoje, terça-feira, tem pedal da CEMOB. Agora, lota de gente, né? 100, 200 ciclistas, mas só pode andar de bando. Por quê? Porque não tem segurança fora disso. Se nós incentivássemos esse transporte público e criando modais, ciclovias, ciclofaixas em áreas urbanas, ampliássemos, ligando os bairros ao centro urbano,
nós com certeza teríamos um transporte mais barato, mais gente deslocando-se, é mais barato em termos de custo para o trabalhador, é mais barato em termos de qualidade de vida e é mais barato para o poder público em termos de manutenção. Ou seja, seria bom para todo mundo em termos de poluição, cada vez menos poluição, para termos uma cidade aí mais dinâmica, né? E mais agradável, mais plausível para ser, agradável para ser viver, para se morar, né? Que seria Cuiabá. Então, o modal hoje, né, é tentar investir cada vez mais em transporte de massa, sim, concomitante a isso, investimos em ciclovias. É para atenuar o problema, já que nós não temos um pensamento de cidade para 20, 30, 40 anos. Então, professor Frank, só para a gente organizar, o foco, quando se fala de mobilidade urbana, é na massa, e não no individual. Então, hoje nós temos o transporte rodoviário, que manteria, incentivaria e, ao mesmo tempo, daria estrutura para os ciclistas. Valeria a pena investir na hidroviária ou não? Hidrovias é um transporte que vai ficar mais caro. É mais caro. Porque a gente pensa que hidrovia é barato, mas hidrovia é caro fazer. Mas é possível fazer porque o custo de manutenção é baixo. Porque se fizermos com um custo de manutenção, e o custo será baixo, por quê? Porque o custo de combustível que se gasta e a quantidade de pessoas que se deslocam por ela é muito grande. Pega aí uma chata aquele barco grande que carrega pessoas, né? Ela consegue, uma barcaça consegue carregar aí milhares, não é mil, milhares de pessoas de uma vez só. Olha quanto carro a menos, quantos ônibus a menos nas ruas. Iria facilitar. Claro, aí teria que ter um aporte financeiro grande para poder criar a estrutura e depois, claro, explorando, porque ganharia a médio e longo prazo por conta do custo módico, que é de manutenção. Ok. A hidrovia, além disso, ele de ser de massa, poderia, quem sabe, utilizar a questão da concessão. Concessão pública para a empresa privada fazer. Mas, além disso, o problema é criar, né, esse processo de preservação de imagens de rio, manancial hídrico, né, para poder ter o rio perenizando, né, e despoluição das águas. Tem que ser um projeto concomitante para poder tornar viável o transporte hidroviário, porque além de ser um transporte barato depois, para manter, vai ser um transporte agradável para você deslocar, para você ver as belezas aí das margens do rio Cuiabá, ver o saranzal aí nas margens do rio Cuiabá e do rio Cospó. Tá aí, além de estimular o turismo. Isso é o turismo. Todo mundo gosta de passear numa cidade que tem uma barca para você passear e conhecer, ver a cidade assim, tem outro olhar urbano, né? Isso é importante. Ok. Professor Frank, quais são as considerações finais aqui do nossa live? Agradecer novamente a todos aí pela paciência. Hoje me atrasei uns 3 minutinhos, eu já tenho que correr também. Já me esperando para poder correr de novo, né? Mas por esse dia está bem corrido por conta do pleito eleitoral para em Cuiabá. Mas agradecer a todos que estão conosco aí, sempre nos vendo, contando para os amigos, comentando nas redes sociais. Nossa troca de ideias aqui, de conversar um pouquinho sobre os temas relevantes, seja para Cuiabá, seja para Mato Grosso, para o Brasil, para o mundo. Então, muito obrigado a todos, boa noite aí, fiquem com Deus e até semana que vem. Tem um tema interessante, tem um tema relevante, passa para nós aqui que a gente vai trocar ideias sobre isso. Ok, obrigado mais uma vez, professor Franks, por disseminar o conhecimento aqui na nossa live, na nossa prosa franca. Lembrando que todas as terças-feiras, às 18 horas, nós temos uma prosa franca sobre um assunto relevante, atual para nossa cidade. Agradecemos a todos que comentaram, que curtiram, que perguntaram, como a Clice, Marivaldo, tá aqui abraço, Ferreira, Júlia, Geisiane, Denise, Giovanni e outras pessoas mais que participaram da nossa live. E até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.